É impressionante como a desinformação, principal arma dos comunistas, está se tornando algo completamente bizarro, chegando ao cúmulo de trocar a cor de pele de um terrorista para tentar, mais uma vez, dividir a sociedade brasileira. Antes de tudo, vamos tentar entender. O artista esquerdopata Wagner Moura dirigiu o filme Marighella, que conta a história de um extremista da ALN, Aliança Libertadora Nacional, que durante o regime militar brasileiro produziu diversos atos terroristas. Este filme está sendo pessimamente avaliado e, inclusive, está sofrendo boicote, obviamente, do povo brasileiro que está cansado do discurso ateu comunista. No site IMDb, ele está com uma avaliação média de 2,5 de 10. O site chegou a suspender a possibilidade de avaliação dos internautas para este filme. E mais, Marighella foi produzido com dinheiro público, nosso dinheiro, tendo patrocínio de estatais como a Petrobras. Quando o governo federal ainda estava nas mãos do PT, foi permitida a captação de recursos para a produção deste longa na ordem de mais de 10 milhões de reais. E como dissemos no início, esta produção é o sinônimo de desinformação, que é uma estratégia antiga dos esquerdistas que remonta à época do comunismo soviético. Contar diversas mentiras absurdas baseadas em um ou dois fatos verdadeiros. O próprio Wagner Moura diz em entrevista que teria inventado, a título de licença poética, várias situações fictícias para compor a narrativa do filme Marighella. Até aí, tudo bem. Isso é um recurso muito comum no cinema. No entanto, não foi isso que Wagner Moura fez. O Marighella mostrado no filme nunca existiu. Mostrá-lo como negro quando ele era branco é a primeira estratégia hipócrita utilizada para, novamente, tentar dividir nossa sociedade entre brancos opressores e negros oprimidos, quando, na verdade, somos todos miscigenados, somos todos seres humanos, somos da raça humana, a única que existe. É triste ver o competente cantor Seu Jorge servindo de ferramenta para o esquerdismo segregar a sociedade e, inclusive, atacar o atual governo, que é conservador e cristão. Wagner Moura afirmou que o Estado brasileiro é racista e afirmou também que Marighella era negro, com todas as letras, sem a menor vergonha de mentir, em entrevista dada sobre o filme no Festival de Berlim, onde o mesmo foi exibido e miseravelmente desmascarado. Ainda disse que os revolucionários da esquerda, nos anos 60, sofreram violência do Estado, assim como os negros das favelas sofrem nos dias de hoje. Mais uma tentativa de dividir, colocando os negros de um lado e os brancos do outro. Mas Marighella era branco e um terrorista. A esquerda nunca foi a pobre coitada da história. Os esquerdopatas sempre tentaram incendiar o país, promover o caos para desestabilizá-lo social e politicamente, para deixá-lo mais vulnerável ao socialismo. O próximo passo seria uma ditadura comunista no Brasil. E isso os esquerdistas sinceros confirmam hoje, como Fernando Gabeira e Eduardo Jorge. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha,
Naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968, pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Os revolucionários não estavam lutando e matando para implementar uma democracia aqui, mas uma ditadura. Durante o regime militar, Carlos Marighella era um dos principais terroristas do país. Era praticamente o inimigo número 1 do Brasil. Ele, inclusive, escreveu livros ensinando como matar e torturar civis. Ele nunca lutou por liberdade ou por democracia. Durante o regime militar, tivemos erros absurdos de ambos os lados, mas em nenhum momento a esquerda lutou por democracia e por liberdade. Um dos motivos para o regime militar ter sido instaurado era justamente impedir a criação de uma ditadura comunista em nosso país. O período mais complicado do regime, que foi durante a vigência do AI-5, foi, infelizmente, resultado disso, para combater a psicopatia, a brutalidade de canalhas armados esquerdoloides como Marighella. Vale lembrar que na noite de 4 de novembro de 1969, o assassino do filme do Wagner Moura foi morto por oficiais do DOPS. Foi morto porque não quis se entregar e preferiu sair atirando como ensinava seu livro, levando a vida de uma policial civil de São Paulo, Estela Borges Morato. O grupo que ele ajudou a fundar, a ALN, esteve em atividade até 1974, prosseguindo com a matança de civis e com o terrorismo. Não pela liberdade, mas por uma ditadura. Marighella é a representação exata do comunismo ateu, que já matou mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Sobre a verdade do regime militar brasileiro, sem análise parcial e ideológica, recomendamos o livro 1964, O Elo Perdido. Sobre o genocídio patrocinado pelo comunismo ateu em todo o mundo, sugerimos o Livro Negro do Comunismo. E não tivemos uma ditadura militar, mas um regime militar autoritário, com excessos, mas que visava lutar contra grupos armados que queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil. Não era ditadura militar nem de longe. Os números e os acontecimentos neste período comprovam isso. Ainda sobre Marighella, em seu livro Manual do Guerrilheiro Urbano, ele estimulava o extermínio de civis e cita coquetéis Molotov, gasolina e dinamite como instrumentos essenciais para o revolucionário atuar. Também neste livro, Marighella diz que o revolucionário pode assaltar, invadir, sabotar, sequestrar, cometer terrorismo e executar pessoas para cumprir sua missão, que, como vimos, tinha como meta final uma ditadura. Este homem que o filme tenta retratar como um herói foi um extremista homicida, um psicopata que, inclusive, fazia poemas que enalteciam a beleza de matar outro ser humano. Ele descreve a beleza que há no ato de matar. É essa
São essas as palavras. É de uma imbecilidade nojenta. Não é à toa que no site IMDb, uma das críticas mais curtidas sobre o filme diz o seguinte: esse filme é tão estúpido quanto seria fazer um filme do Bin Laden onde tentassem pintar um psicopata como um cara bom. Marighella queria criar uma ditadura comunista nos mesmos moldes de Cuba e de Venezuela, onde a miséria é quase absoluta. Na Venezuela, por exemplo, mães vendem seus filhos ou doam seus filhos para pessoas abastadas criarem, e vira-latas são caçados para servirem de alimento. Por tudo isso que foi dito, é bem claro afirmar que cristão não pode ser socialista, comunista, ainda mais por ser, além disso tudo, uma ideologia que promove o ateísmo e o fim das religiões. E nós, discípulos de Jesus, precisamos divulgar para todos mais esta mentira deslavada do esquerdismo ateu, que tenta transformar um homicida em um herói, usando dinheiro público e promovendo a divisão entre os brasileiros, como fazem tantas vezes, jogando os homens contra as mulheres, os homossexuais contra os heterossexuais e, neste caso, os brancos contra os negros. Só existe uma raça, a raça humana, e os cristãos precisam denunciar mais esta farsa. Só a verdade liberta. Pensem nisso. Bem, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.